nós veremos as propriedades dos números reais. Um algoritmo de aprendizagem. Algoritmo de aprendizagem tem um artigo, não sei se eu coloquei... não, eu coloquei aqui mesmo, tá certo. Aqui esse é o primeiro artigo de uma série intitulada Algoritmo de Aprendizagem, tá? Ele teve aquela série minimalista, né, matemática minimalista. Então, essa série, ela pensando como se ela fosse um conjunto, ela tem interseção não nula com a série minimalista, porque ela é minimalista. Ele é um artigo como se fosse da série da matemática minimalista, porque continua com aqueles elementos básicos, mas com uma coisa a mais, que é o algoritmo de aprendizagem, que eu vou falar para vocês. É uma ideia muito interessante. Vocês que serão professores, ou que mesmo que estão fazendo um curso superior, mas não serão professores, também não tem problema algum, né? Eu acho que o importante é estudar e seguir a vocação, aquilo que gosta, mas sempre fazendo o curso, estudando. Então, assim, são propriedades dos números reais, mas eu achei chamativo deixar o artigo propriedades reais, né? Ao invés de se colocar as propriedades dos números reais, ficaria muito técnico. Aqui ficou um pouco, deu um ar meio filosófico, assim, né? Propriedades reais e tal. E o subtítulo, algoritmo de aprendizagem, que a gente vai ver o que é. Então, nesse artigo, a gente apresenta algumas, né, propriedades dos números reais por meio de um algoritmo de aprendizagem. Então, aqui na referência 1, deixa eu mostrar para vocês. É do Lucchesi, do Cipriano Lucchesi. Uma oficina que teve aqui em Araguaína sobre a avaliação da aprendizagem no ensino superior. Foram 2 dias, 2 tardes. Não, 2 dias, manhã e tarde. Foi bem... em 2018, né? Foi uma iniciativa muito legal. Foi a segunda oficina que eu participei dele. A primeira foi em 2013, no ano que eu entrei, que eles fizeram 13 ou 14, mas foi logo que eles fizeram uma iniciativa super interessante de levar os professores para Palmas para assistir a disciplina do Lucchesi. Para quem não sabe, o Lucchesi é referência no Brasil em aprendizagem. Ele estuda e faz pesquisa, em avaliação, tá? Avaliação. Ele estuda a avaliação por nada menos, nada mais que 50 anos. Ele tem, acho que ele completou aí uns 80 e poucos anos, faz 50 anos que ele estuda a avaliação. Então, ele tem vários livros, aqui eu citei, porque foi um evento, né? Então, eu tenho um livro dele aqui, mas é que eu não sou da sala de educação. Mas poderia citar um livro, eu não sei se aquilo que ele falou deve estar em algum dos livros, como eu não sabia, eu citei a palestra, né? Mas o que ele falou na oficina foi o seguinte, e eu participei muito atentamente, anotando. Então, isso casou com umas coisas que eu já pensava há alguns anos e queria fazer em termos de produção de material didático, né? Então, ele falou a seguinte coisa, essa frase, eu coloquei itálico, que quer dizer como se fosse... porque ou você coloca aspas ou itálico, tá? Poderia ter colocado os dois, mas o itálico com a citação já quer dizer que é a fala dele, tá? Ter ou não, isso é um preâmbulo só, ter ou não exclusão social via escola ou universidade é uma decisão dos educadores e suas autoridades. Assim, é uma frase muito simples, muito forte, muito robusta, tem muita informação nessas 2 linhas de frase. Tem muita informação aqui dentro, a gente pode passar uma noite inteira, uma tarde toda, quer dizer, quem tem assim, mais propriedade, né? Eu não sou exatamente da área, mas o que eu sei falar esses 8 anos de experiência que eu tenho no ensino superior. Mas a questão de exclusão ou inclusão social, seja via escola ou seja ensino superior, que está nas mãos de nós educadores, de todos os níveis, desde o prézinho até jardim da infância, não sei mais como é que chama aqui, muda tanto, mas na minha época era prézinho, jardim da infância, até o doutorado, pós-doutorado e graduação, né? E suas respectivas autoridades. Quem são as autoridades? São os professores, educadores que fazem gestão na universidade, que têm cargos de gestão
importantes que decidem como melhor organizar uma universidade, até as autoridades políticas, os servidores públicos, que são políticos, né? Políticos são servidores públicos, que para nos servir, né? Isso. Aqui, um outro trecho que eu comento sobre o que ele falou é sobre algoritmo de aprendizagem. Então, o algoritmo de aprendizagem, porque ele falou uma coisa que eu já vinha elaborando, que na minha cabeça eu chamava de algoritmo de resolução, que é uma outra coisa que é um material que você prepara, que ele é intermediário entre o gabarito de um problema e a resolução completa. Então, ele não é nem só o gabarito, nem a resolução completa. Ele está no intermediário. Eu estava chamando isso de algoritmo de resolução. Via uma outra teoria que chama hierarquia de aprendizagem, de um francês, Robert Gagné, que também eu descobri num outro evento que teve aqui com um educador, né? Marco Moreira, tomando um café lá com ele. Eu falei essa ideia do algoritmo de resolução, ele explicou que tinha já um nome, que tem a ver com subsunsores do outro educador, que eu não me lembro o nome, não sei se é Ausubel, que tem a ver com pré-requisito, porque os educadores usam umas palavras que quem às vezes não é da área não precisa estudar muito para entender, mas basicamente é o seguinte, tudo na minha visão, tudo se resume a pré-requisito. Você tem que dar os pré-requisitos para a pessoa entender o que você está passando. Se não der os pré-requisitos, não entende. Então, a proposta do algoritmo, por isso que eu peço para vocês ajudarem nos artigos, e aqui eu faço anotações, para depois melhorar os artigos, porque o artigo que eu estou apresentando para vocês, ele tem o propósito de ser autocontido, assim, da pessoa ler. Então, supostamente, ela já deveria ter todos os elementos para que ela pudesse entender só lendo, né? Sem precisar de um professor. Claro que a gente sabe, assim, cada um tem um nível de maturidade matemática, aprendeu mais, aprendeu menos, está sem estudar mais tempo, menos tempo, mas a ideia é que eu fornecesse no texto todos os pré-requisitos necessários, né? Então, é um desafio. Então, vamos lá. Um algoritmo de aprendizagem consiste em compreender o ponto de partida. Então, você vai partir de um ponto que todos compreendam, ou seja, todos conhecem ou já estão preparados para aquele ponto de partida, e você vai progredir a partir de pequenos saltos de aprendizagem. Então, cada salto, aquilo que eu acho que eu falei numa outra aula passada, cada salto é um pré-requisito que precisa. Você ir de um ponto a outro, você dá 1, 2 ou 3 pré-requisitos para a pessoa dar um passo. Então, é um passo de cada vez. Só que eu estou associando também esses saltos na aprendizagem com o nome pré-requisito, tá? Porque você precisa saber o anterior para entender o que está sendo dito aqui. E a matemática é muito cumulativa nesse sentido, tá? Então, por isso que é importante, assim, pergunta, não lembrou de algo passado, pergunta também, porque ela é cumulativa, né? É uma disciplina bastante cumulativa, nesse sentido, de pré-requisitos. O foco de um algoritmo de aprendizagem deve ser na aprendizagem necessária e no empreendimento de um conteúdo habilidade por vez. Então, eu estou chamando esse um conteúdo habilidade por vez como um pré-requisito por vez, tá? Passos pequenos, né? Não precisa focar matematicamente, você falar apenas um passo por vez, mas é a questão entendeu? Aquele conjunto de passos, de pré-requisitos, que às vezes para formar um passo pode ser um pré-requisito que você está dando a mais, 2, 3, né? Mas não 10 pré-requisitos num passo só. Então, que eu estou chamando de um conteúdo de habilidade por vez. Agora, esse termo, aprendizagem necessária, ele é muito profundo, tá? Ele é muito profundo, porque o que está querendo... Olha, que informação você extrai dessa aprendizagem necessária? Eu vou colocar aqui em... Assim, eu vou escrever uma coisa aqui que tem que ser compreendida com bom senso e no contexto, tá? Então, assim, não é tomar o pé da letra para não ficar estranho. Mas o meu entendimento é que não precisa ensinar nem a mais
nem a menos, tá? Porque o que acontece? Se você ensina a menos, vai faltar, né? Vai faltar pré-requisitos para outras coisas no futuro e tal. Mas se você ensinar mais, você fala, melhor ensinar mais. Às vezes, sim, depende. Agora, tem alguns casos que o mais vira menos. Então, agora, o professor, vocês que são professores, achar esse equilíbrio é o maior desafio, né? Então, os pré-requisitos que eu coloquei aqui desses artigos são aqueles, o 3, 4 e 5 artigos anteriores, né, que nós já discutimos, mas eles estão aqui na referência para quem estiver pegando poder saber. Olha só, e alguém que comentou, né, que fez o exercício no próprio documento, essa era a ideia mesmo, porque olha só, o algoritmo de aprendizagem, ele tem também a parte técnica, logística do material, é isso que eu falei aqui no 5, que a gente deixou propositalmente espaços em branco nesse documento eletrônico para que ele possa ser preenchido com anotações durante o estudo. Porque assim, quando você estuda um livro, né, tem livros... Eu estudo muito, prefiro o digital, ele tem mais praticidade, tal, com tablet, né? Mas o papel, eu já gostei muito de livro de papel, né? Toda a minha formação foi com livro de papel, até o doutorado, mas hoje já, para mim, pesa, né? O livro de papel pesa, literalmente. Eu encontro mais rapidamente informações em livros digitais, né? Então eu sou bastante digital nesse sentido. Mas, assim, mesmo você aprende quando você rabisca, né? Então, seja livro de papel, que for seu livro, né? Não o livro da biblioteca. Né? Você não vai rabiscar um livro que não é seu, que é da biblioteca, é de todos. Porque você vai atrapalhar o próximo que vai usar. Mas se o livro for seu, seja físico ou eletrônico, às vezes tem livro que tem umas bordas até maiores, que é justamente para você usar aquela borda para escrever. Escreve a lápis também, né? Para você precisar apagar. E essa é a proposta, que quando precisou de espaço, eu deixo um espaço para escrever, vocês que quiserem escrever por cima deles, mas quem não quiser passa para o caderno também, né? É muito livre. Depois eu leio aqui o chat com mais calma. Deixa eu ver. Maria? Sim. Você quer perguntar? Eu quero só fazer uma, como é que se diz? Uma observação. Assim, é sobre a matemática, mas o que eu vou falar agora não tem nada a ver com matemática. Assim, certo. porque a gente estava vendo um conteúdo sobre a ética, né? E a moral. Aí lá a gente estudando, aí lá tem uma parte que fala sobre a moral, que depende do tempo, tipo assim, da sociedade, porque é uma coisa que sempre é inovada, entendeu? Sempre vai ter mudanças. Aí, assim, no sentido da matemática, sofre essa mesma alteração ou ela vai continuar, entendeu? Numa mesma base, tipo assim, gerações futuras. Certo. Excelente questionamento. Muito interessante. Quer ver? Enquanto eu respondo, eu vou pensando em aprofundar a resposta. Mas a primeira coisa que eu gostaria de comentar é assim: a matemática, como toda ciência, ela evolui. O que significa evoluir? Significa mais conteúdos novos, né? Os conteúdos vão se multiplicando numa velocidade, numa intensidade, numa quantidade que nenhum pesquisador consegue acompanhar tudo que existe na matemática. Em toda a ciência, né? É assim. Na física, como a física eu vejo ela como uma parte da matemática aplicada ao mundo, então aconteceu na física historicamente, de algumas interpretações que estavam incorretas, estavam erradas mesmo, mas esses erros precisaram aparecer para
que o acerto depois viesse, entendeu? E muitas vezes você extrai verdades a partir de alguns erros. Então, é um erro que ele não é 100% errado. Estou dizendo assim, na descrição física do mundo, né? Pensando mais na física. Porque a física tem essa subjetividade em termos de interpretação do universo. Né? Que basicamente, física é o quê? Eu estudo o universo. Não precisa ser o universo da Terra para fora só. A Terra está dentro do universo, né? Então, todas as leis que gerem o nosso mundo aqui ao redor também faz parte da física. Então, na física acontece essas coisas de erros serem corrigidos ou aprimorados, ou então teorias incompletas que depois vão se completando, como foi o caso da gravidade de Newton e depois da gravidade do Einstein. Ou seja, a gravidade do Einstein contempla a do Newton. A gravidade de Newton está dentro da do Einstein, mas a do Einstein é maior, é um conjunto que vai além, porque faz um pente fino em certas coisas. Agora, na matemática, o que muda muito é a notação. Então, se você for pegando história passada, vai perceber uma evolução, uma melhoria na questão da notação. Então, se você pega livro de matemática muito antigo, eles usavam umas notações muito rebuscadas desnecessariamente, que hoje, em linguagem moderna, é muito mais fácil de entender quando você faz essa transcrição para uma notação mais moderna. Agora, uma verdade que foi provada matematicamente, pode ter sido há 300, 500 anos atrás, continua sendo verdade. A não ser que a prova contivesse um erro, né? Mas se tiver... Então, ela não... Uma verdade uma verdade matemática, ela é atemporal, vale para o universo inteiro, mas o que evolui na matemática, além do conteúdo em si, é a notação, que hoje está uma notação muito melhor, sabe? Então, eu espero, foi muito interessante essa questão. Se alguém mais quiser falar, levantaram a mão. Professor, então, no caso, tá me ouvindo, né? Uhum. Então, no caso, assim, a matemática, ela vai continuar evoluindo, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Nova descoberta, no caso, né? Sim, sim. Diariamente são publicadas, diariamente mesmo, são publicadas novas descobertas matemáticas, por exemplo. Novos teoremas, novas definições. Hoje diariamente, todos os dias tem alguma coisa nova sendo publicada, né? Sim, eu vou fazer aqui Pode falar. Não é isso. Vou fazer aqui um exemplo. Assim, às vezes, talvez eu não vou... como é que se diz? Talvez com as minhas palavras não vai dar para falar o meu exemplo, mas, por exemplo, aquilo que a gente conhece hoje é só um exemplo, assim, que eu acredito que as coisas evoluem, mas elas continuam sendo a mesma. As pessoas, elas têm nova descoberta. É tipo assim, alguns anos atrás, a gente falava assim, mentira da mídia, a gente falava mentiras. Ou então, alguma outra palavra, mas a gente não falava fake news. Uhum. Assim, então, assim, eu acredito que muitas coisas, elas vão só mudando o nome, vão evoluindo, ou então elas vão caçando outra forma de pronúncias, mas continua sendo a mesma coisa. Assim, né, a minha forma de pensar em algumas coisas. Entendi. Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho que, nossa, tá aparecendo cada coisa recentemente, né? Por exemplo, você deu um belo exemplo, fake news, né? Spoiler, por exemplo, é um nome. Eu mesmo, há alguns poucos anos atrás, eu perguntei para o meu aluno, falei, o que é spoiler? Aí ele me explicou o que era. E tem várias coisas sendo descobertas. Outro dia saiu o introvertido de outro contingente, chama. Eu falei, nossa, sou eu esse aí. Que é a pessoa que é introvertida, mas quando está no meio de pessoas que se sentem muito confortáveis, ou que gostam muito, a pessoa é totalmente extrovertida. Então, isso tem um nome, introvertido de outro contingente. Mas, então, eu também concordo que quer dizer, assim, eu acho que existem mudanças, né? Mas é que elas são mais graduais, assim, no ser humano, na genética do ser humano.
a tecnologia e a ética, digamos assim, né? Então, por exemplo, a tecnologia parece evoluir mais rápido do que a ética humana. Mas, porque eu reflito muito sobre isso, mas a tecnologia, ela ajuda, vou falar aqui uma opinião altamente pessoal, não tem nenhum dado que corrobore, estou falando o que eu acho, que a tecnologia, ela também, de certa forma, ela ajuda a elevar, a acelerar a evolução ética do ser humano. Porque, vou dar um exemplo, pelas tecnologias, se alguém está fazendo alguma coisa errada, você consegue pegar mais rapidamente, né? Veja as falcatruas, se fizer um gráfico das falcatruas do Brasil que foram pegas, você vai ver que houve um aumento exponencial, né? Eu fazer 44 anos semana que vem, e em década de 80, 90, nossa, eu nunca vi político ser preso, né? E hoje, enfim. Mas aí eu acho que um tá ligado na outra, né? E eu acho que as coisas mudam, mas demora, né? Alguém que levantou a mão pode falar. Opa, tá me ouvindo? Sim. Fazendo um gancho aí com o que a Maria falou, professor, realmente, eu acho que o nosso comportamento está evoluindo de forma a se relacionar com essas questões que ela falou, né? De uma maneira melhor, né? As coisas continuam, são constantes, estão sendo constantes, né? Por exemplo, na Idade Média, a peste bubônica foi encarada como um sinal do apocalipse, né? E hoje a Covid, por algumas correntes religiosas, também. Quer dizer, daqui a 500 anos vão ter outros sinais também que vão ser interpretados de acordo com a época. Eu acho que assim, a tecnologia está ajudando a gente a se relacionar com essas questões, né? Agora, também tem o revés disso. A tecnologia ela está ajudando tanto para o bem quanto para o mal, né? Uhum. Potencializando a nossa capacidade de lidar com o nosso cenário atual, né? Obrigado. Nossa, perfeito, Renato. Muito interessante seu comentário. Eu concordo plenamente. Professor, pegando um gancho também no comentário da moça aí, ela falou que todo pode ser a mesma base, né? Ela estava perguntando se tudo vai ser a mesma base. Eu sou professor de física, né? No caso? Eu sou do colegiado de física. Eu leciono física e matemática. Eu também leciono no mestrado da matemática. Mas eu tenho formação na física. Aí a gente, tipo assim, se a gente for pegar por base a teoria da evolução, se daqui a pessoa desbancasse a ideia de... Como é que é o nome do homem? De Einstein. Mais lógico, que tivesse mais coerência do que a dele. O senhor concordaria com isso? Assim, você fala do Einstein ou do Darwin? Caso que ele inventou a lei da inércia, da ação e reação, né? Se chegasse outra pessoa, porque eu estou falando já de evolução. Entendi. Evolução dos conteúdos que a gente trabalha, né? Desbancando a ideia que essa ideia fosse mais coerente que a de Einstein. Então, entendi. O que aconteceria? Eu vou comentar sobre essa do André, depois eu comento uma coisa sobre o que o Renato falou. Não, para você, assim, ela é tão bem comprovada experimentalmente que você não tem como falar que ela está errada, mas uma coisa você tem como falar, que ela está incompleta. Então, a mecânica quântica, ela está revelando algumas coisas que está se mostrando com certa incompatibilidade com a relatividade geral. Exemplo, a dobras do espaço-tempo, né? Então, tem cálculos teóricos que já mostram que você poderia viajar mais rápido que a luz por dobra do espaço-tempo. Manipulando, mas não trafegando no espaço-tempo, e sim manipulando o espaço-tempo, de modo que a sua inércia dentro
do seu objeto ficaria intacta. Então, assim, são ideias muito elaboradas, que vão precisar da gente ter um entendimento quântico do espaço-tempo para que dê aquela refinada. Mas, certamente, o salto que foi Newton para Einstein e Einstein para o que vier depois vai ser tão grande quanto, de modo que aparecem inconsistências com as teorias da mecânica quântica com a da realidade geral. Isso já aparece, né? Já existe. E os pesquisadores não conseguem ainda entender e responder. Então, sobre o que o Renato falou também, uma coisa interessante é que a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, né? Como a gente viu no mundo afora, Brasil, mundo afora, independente de posição política, mas fake news sendo espalhada pelo WhatsApp, né? Isso foi notório no mundo, de acordo com as notícias, os noticiários. A gente já não sabe mais aonde confiar. Então, nós estamos vivendo hoje uma revolução da informação. A gente está com muita informação, sem saber o que é verdade, o que não é verdade. Está muito confuso isso hoje, para saber o que é verdade e o que não é. E uma outra coisa interessante sobre esse uso do bem ou não da tecnologia é aquele filme das mídias sociais, que eu esqueci o nome. Se alguém lembrar, escreve aqui no chat. Eu não sei, mas é um filme super... Dilema das Redes, isso, Dilema das Redes. Que, nossa, recomendo, quem não assistiu, assista esse final de semana, amanhã ou esse final de semana, porque é muito esclarecedor. Então, a tecnologia está sendo usada, os algoritmos, para potencializar o que a gente já tem. Então, se a gente tem um defeito, as mídias sociais estão potencializando. E aí, por isso que está dando essa polaridade no mundo inteiro, né? Mas, então, eu achei legal. Carlos? Professor, peraí. É o seguinte, professor. Ninguém sabe quem é que está falando a verdade hoje, porque você assiste o telejornais, fala uma coisa. Vai no WhatsApp, essas redes sociais, fala outra diferente. Ou desmente, sei lá. Fica meio difícil para saber quem é que está falando a verdade. Fica complicado mesmo, concordo plenamente. Tá muito difícil. A gente tem que agora fazer um pente fino, assim, usar nosso bom senso, comparar notícias, saber quem que está falando, assim, falando, escrever ou escrevendo, né? Assim, qual que é o site, qual que é a emissora, qual que é a revista, se ela tem mais tendência para a direita, se ela tem mais tendência para a esquerda, porque todas têm, tá? Não adianta se enganar, não. E é muito momentâneo, tem jornal que era de direita e ficou de esquerda. Aí entra, sei lá, dinheiro e tudo mais, né? Que a gente não sabe o que se passa nos bastidores, mas é muito... então, voltando aqui essas definições, propriedades de números reais, né? Algumas definições, sejam ABC pertencente aos reais, que são letras que querem dizer 3 números quaisquer que pertencem a esse conjunto. Então, quando a gente põe letra, você está dizendo assim, pode ser quaisquer 3, eu quero genérico, são 3 números genéricos, por isso que eu pus, que você coloca A, B e C. A palavra comutatividade está associada, então essa palavra é importante assim saber, principalmente para quem é de exatas, quem está na física, que comutar significa realizar a troca ou permuta de acordo com o dicionário. Troca, comutar é trocar. Associatividade vem de associar, aí é mais fácil lembrar. Só que assim, falando em associatividade, pense em parênteses, tá? Porque o parênteses é que está associando, né? Ele tem esse formatozinho assim, que é para associar. Outras coisas, isso aqui algumas definições, porque são definições básicas que valem para a matemática toda, para o restante do nosso curso, para o restante do curso de exatas de vocês, tá? Essas regrinhas aqui, elas não mudam, elas são válidas para as outras disciplinas de exatas. Por exemplo, então quando você escreve AB, você está querendo dizer A vezes B, né? Significa A vezes B. Só que porque não dá redundância, né? Eu acho que eu já comentei isso antes. Se eu colocar 22, 3, é 23. Isso aqui é 23.
Agora, se eu colocar 2,3, eu sei que é 2 vezes 3 que dá 6. Então, o pontinho para números faz diferença. Então, você tem que pôr o pontinho. Agora, a letra não vai causar redundância. A, B, você sabe que é A vezes B. Então, não precisa ficar escrevendo A pontinho B. Porque você escreve menos símbolos e obtém a mesma quantidade de informações. Então, é comum não escrevermos o pontinho quando não causar ambiguidade, conforme eu falei agora. Olha, então são coisas que tem que lembrar que vai acontecer, tá? Que a pessoa, de repente, a gente vai cancelar uma fração com um número em cima ou embaixo, e em cima não vai sobrar nada. Você fala, ué, mas... Aí, de repente, aparece um onde não tinha nada. Mas não é que apareceu um onde não tinha nada, é porque aquele um estava escondido. Então, por exemplo, lembre-se que quando não aparece nada do lado esquerdo de um número, na real, olha só, quando a gente escreve esse símbolozinho ingênuo aqui, 2, olha quanta coisa tá escondido. Está escondido. Se alguém quiser perguntar, pode falar. Está escondido, você tem um sinal positivo, você não escreve o positivo, mas está oculto. Na verdade, tem uma multiplicação, tem um 1 escondido e tem um sinal. Então, assim, olha só, tem... Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Tem 3, antes do 2, tem um 2, um número qualquer. Tem 3 símbolos que estão ocultos. Eu estou falando assim, escondido, né? A palavra, talvez assim, ocultos. Porque eles estão lá, mas não aparecem porque não alteram o que está sendo escrito. Sim. Ei, professor. Uhum. Eu tenho... aqui colocou no artigo, aparece do lado esquerdo um número real, né? Isso. Por que não do lado direito o outro também? Porque se tem uma multiplicação de mais um aqui do lado esquerdo, por que não ter um mais um do lado direito também? Ah, sim. Uhum. Tem. Por exemplo, o 2, você pode pensar que ele é um 2 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Eu vou parar aqui. Mas tem infinitos 1 sendo multiplicado. Como a multiplicação por 1 não altera, eu só coloquei à esquerda só para dar um exemplo, né? Mas você tem razão. Você tem razão. Na direita também tem. É porque a gente não... porque que a gente convenciona de falar à esquerda por causa do sinal, né? O sinal do número, ele aparece à esquerda, tá? O sinal daquele número. Porque se você puser à direita, é uma operação que você vai fazer com outro número que vai aparecer, né? Por exemplo, você falar mais 2... Ó, mais 2 faz sentido falar, que é um 2 positivo, né? Que é, no caso, a mesma coisa que 2. Agora, se você falar 2 mais, assim, eu estou dizendo assim, deixar só isso, né? Não vou fazer nada. Essa combinação de símbolos não faz sentido. Peraí que eu risquei muito. É importante que apareça. Não faz sentido escrever os símbolos dessa forma. Então, alguém mais? Renato, está com a mão levantada. Professor, sobre esse item 11, o senhor está falando sobre a representação do número, né? A representação do número é uma de suas propriedades, ela é a sua propriedade ou ela é por causa das suas propriedades? Entendi. Um número pode ter mais do que uma representação. Essa é a minha pergunta. Já que eu repito. É excelente. Quer ver?
Então, você perguntou se um número tem mais de uma representação, se a representação de um número é uma propriedade, ou se ela vem de uma propriedade, né? Então, então foi assim que eu entendi. Excelente questão, viu? Deixa eu pensar aqui. Vocês fazem perguntas muito difíceis, o que é ótimo, né? Deixa eu responder assim, existe mais de uma maneira de representar números? Sim, tem uma maneira bem legal, por exemplo, você usar... Foi um matemático chamado Newman que fez, inventou / descobriu isso, que é assim, você representa o zero, número zero. Você fala, o que é o zero? O zero é nada, não tem nada. Então, vamos representar ele como um conjunto vazio. Conjunto vazio, você escreve... Só vou pôr dessas duas formas para lembrar. Ou você abre chaves, fecha chaves, não põe nada dentro, ou você faz essa bolinha com risco, que é o conjunto vazio, tá? Aí você fala, olha que legal isso aqui. Aí você fala, vamos representar o número 1, mas o que é o 1? O 1 indica a quantidade, uma coisa. Se for ovelha, uma ovelha. Se for maçã, é 1, né? A gente sabe. Então você fala, eu vou colocar o conjunto com o zero aqui dentro. Aí o 2 eu vou representar como o conjunto que tem... o 2, ele indica duas coisas. Então, eu vou escrever um conjunto com duas coisas lá dentro. E nada melhor que escrever como contendo o 0 e o 1. Então, o 3, representando na forma de conjuntos, você representa 0, 1, 2. Nossa, essa representação, ela é muito fantástica, importante, quando você trabalha com um tipo de números infinitos, chamado ordinais transfinitos, que é o menor infinito, que foi o Cantor quem descobriu, né, que fez a teoria, que é o chamado ômega. Então, ômega é o menor infinito. E ele, nessa notação, aí essa representação de conjuntos para esse tipo de número é muito importante, porque aí você sabe operar, você sabe somar, você sabe subtrair, você sabe multiplicar, porque somar conjunto é fazer união. Subtrair conjunto é subtrair mesmo, né, os elementos de um do outro. Somar, subtrair. Multiplicar é tomar o produto cartesiano. E dividir, aí você tem que definir a divisão a partir da multiplicação, né? Tem que fazer lá uma definição. Eu tenho um artigo escrevi um artigo que faz a aritmética dos ômegas, é a coisa uma das coisas mais lindas que eu já fiz e que eu já vi, assim. Você começa a subtrair, assim, e aí dá um resultado tão fantástico que é assim, a soma é ilimitada, enquanto que a subtração é limitada. Você subtrai, chega um ponto que você não passa de menos ômega. O menos ômega fica igual a mais ômega, por conta dessa notação. O resultado vem quando a gente usa essa notação. Então, se não fosse essa notação, você não conseguiria chegar nesses tipos de resultados. Essa resposta foi só para uma das perguntas. Aí você perguntou também se isso é uma propriedade dos números. Sim, essas diferentes representações, por exemplo, seja essa aqui, seja esta, né, seja essa em azul ou esta aqui embaixo, ela é uma representação que vem da propriedade da multiplicação. Então, ela é uma representação, sim, que vem da propriedade. Eu acho que dá no mesmo falar que ela vem da propriedade ou que ela é uma propriedade, assim, pelo menos aqui no pensamento aqui, né? Eu vou enviar esse artigo, sim, para vocês lerem. Eu acho que eu vou enviar aqui depois, eu acho, no WhatsApp, eu envio lá que é rápido. Mas eu queria até fazer uma sessão no AVA de leitura, curiosidade, uma coisa assim, e colocava lá também, né? Para ficar mais fácil de encontrar. Alguém levantou a mão, mas já baixou. Isso.
a gente não... Peraí, a gente vai... Eu não li... Falta, depois que eu parar o vídeo, eu vou ler uns chats anteriores. Se tem alguma coisa... Mas eu acho que comentei aqui tudo. Então, a gente vai ver agora essa questão da ordem dos fatores, não alterar o produto, que é a comutatividade da multiplicação. Porque comutatividade é trocar, comutar, trocar. Mas você pode trocar soma e multiplicação. Então, seria a comutatividade da soma, é uma coisa, que também comuta, e a comutatividade da multiplicação, que a gente vai ver já. Aí, o item 12 está falando que 11 é para lembrar que nem sempre colocamos sinal positivo à esquerda de um número, sinal positivo, tá? O positivo é que nem sempre colocando por convenção, né? Se não tem nada é positivo, mas o negativo tem que colocar. E também para lembrar que 1 está multiplicando todos os números, porque não altera o resultado final. Agora, vai entrar nas propriedades dos números reais. Então, a gente vai ver 2 tipos de comutatividade, 2 tipos de associatividade, e vamos ver a distributiva. Pode seguir perguntando conforme tiver dúvida. O 13. Vamos começar com exemplos para prosseguir, então, com resultados mais gerais. Isso é, na forma literal, usando letras. Então, qual que é a ideia aqui? O que eu estou querendo dizer? Que a gente vai primeiro dar um exemplo e depois generalizar, tá? Primeiro vamos dar um exemplo 2 mais 3, depois generaliza para A mais B. E isso faz parte daquela coisa que a gente leu naquele artigo, acho que matemática minimalista. Uma daquelas metodologias foi isso, começa do exemplo e depois faz a teoria. Quando generalizamos um resultado utilizando letras, quer dizer que ele é válido para qualquer valor de um dado conjunto. É esse 14 aqui, ó, o significado de você colocar letra. Você coloca a letra para falar A, B, C pertence aos reais, porque aí ele é válido para qualquer valor, porque é um valor genérico. Se ele é válido para qualquer A, qualquer B, qualquer C, e não importa, ele é um resultado geral. Daí significa um resultado generalizado, geral. E aqui nós vamos considerar, tá, lembrando assim, o título do artigo é a propriedade dos números reais. Então, estamos considerando os números reais, tá? Tudo que nós fizemos aqui é para os números reais. Então, 2 mais 3, nós trocamos a ordem aqui. 3 mais 2, continua dando 5. Então, a gente viu que o exemplo pode trocar. Então, você generaliza que A mais B é igual a B mais A. O resultado 17 vale também para números negativos, tá? Aqui a gente vai, ó. Então, lembrando, ó, vou escrever aqui a fórmula. Qual que é a fórmula? É que A mais B igual a B mais A. Então, aqui, prestem bastante atenção e perguntem, porque quando começa a tratar com números negativos, às vezes começa a gerar alguma confusão, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o menos 4, eu vou circular e o menos 4. Porque é o seguinte, então, quando eu estou fazendo conta com números, com somas, subtração, um número positivo, que envolve número positivo e negativo, eu já penso primeiro no positivo e depois eu tiro o que falta, né? Então, assim, na minha cabeça, se você me dá essa conta, eu já faço isso direto, porque é mais fácil você ter 5 e tirar 4. Aí sobra 1. A gente vai ver mais para frente a reta real, tá? Lá dá para fazer esse cálculo pensando assim, na reta real. Aí você tem aqui, você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Na verdade, é mais para o negativo que eu vou fazer aqui. Você tem a reta real aqui, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4. Então, olha só, você começou aqui no menos 4, eu estou fazendo essa continha aqui tá, ó. Você começou no menos 4, daí você fez 5 passos, que eu estou fazendo na forma de setas. 1, 2, 3, 4, 5. Você parou nesse número aqui. Então, a resposta é essa. Essa aqui é a chamada... Essa aqui é a reta real. A gente vai ver, vai ter uma aula só sobre a reta real, tá? É uma parte da aula futura que vai ter só... Mas, assim, para fazer rápido, você começa com menos 4, então sempre você começa no zero. Aí qual o número que você tem aqui? Depois do zero, que não tem nada aqui, que seria um zero. É o menos 4. Então, você vai lá para o menos 4. Aí você tem que somar. Somar significa ir para a direita, porque a reta real está indo para positivo para a direita. É 1, 2, 3, 4, 5, você para no 1. Mas, claro, aí você usa a comutatividade da adição e o resultado é o mesmo. Então, menos 1, deixa eu circular aqui também, o menos 1, que veio para cá, que continuou dando menos 3. Então, se você começou aqui no menos 1, e você subtrai 2, significa subtrair 1 e ir para a esquerda. E aqui, ó, ir para... É assim, ir para a esquerda é subtrair na reta real, tá? Ir para a direita é somar. Então, você começou no 1, subtraiu 2, você ficou com menos 3. Que é o resultado desse aqui. Então, veja se... Deixa eu ver aqui, se tem dúvidas. Amanda? Tá estando, professor? Então, assim... Nessa questão aí dos sinais, eu costumo, tipo, aí nessa primeira 19, né? Menos 4 mais 5. Eu costumo fazer assim. Pega o sinal do maior e subtrai. Né? Perfeito. E lá na de baixo, sinais iguais, repete sinal e soma. Isso. Perfeito. Né? Fazer assim para, tipo, ficar mais rápido, porque tem hora que no meio da conta dá uma confusão na cabeça da gente, esse jogo de sinais. É verdade, perfeito. É muito boa essa explicação da Amanda. Então, para resumir, para memorizar, sinais trocados você subtrai, né? E mesmo sinal você soma, mantém o sinal. Então, se for positivo, você soma e dá positivo. Se for tudo negativo, subtraindo, você soma e mantém o sinal negativo. Talvez, por exemplo, vamos supor, só toma cuidado, vamos supor, você tem um 2 menos 3. Ah, sim, a regra, só para lembrar da regra. A regra é assim, você subtrai e mantém o sinal do maior. Então, o que é subtrair? Repete o sinal do maior e diminui. Isso, perfeito. Você subtrai, que é 3 menos 2, 1, e repete o sinal do maior. Eu vou escrever isso aqui, porque é uma regra muito boa. Então, assim, são sinais opostos, subtrai, estou resumindo, tá? Mantém o sinal do maior. Também essa regra que ela comentou é muito prática, você faz assim, com agilidade. Aqui eu estou mostrando mais, assim, qual que é, da onde vem, o porquê de usar essa regra, entendeu? Essa é uma regra que funciona sempre, que também pode ser aplicada aqui daquela forma, né? Depois, quem for rever o vídeo, aí também, quando estiver estudando, anota essa regrinha de mesmos sinais, né? Essa é mais fácil, você soma e mantém o sinal dos dois, né? Que são os mesmos sinais. Mas perfeito, muito bom. Isso que nós vimos, então aqui, então comutatividade da soma é isso aqui, é isso aqui também, né? Mas isso aqui é um exemplo. Isso é um exemplo da comutatividade da soma. Essa é a fórmula geral. Mas só para isso aqui é comutar a comutatividade da soma. Comutatividade do produto, então, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6. AB igual a BA. Então, aqui é a comutatividade do produto.
O resultado 22 vale também para números negativos. Então, vamos ver aqui. Ao operar com números negativos, temos que colocar os parênteses, tá? Importante essa observação 24. Ao operar com números negativos, temos que colocar os parênteses, para indicarmos que se trata de uma multiplicação. Então, estou vendo só o chat aqui. É muito interessante mesmo. Reta real. Isso. Sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior modo. Sinais... exatamente. Aqui, aliás, deixa eu ver se... Ah, tá. Aqui eu tá um pouquinho fora de ordem, né? Pensando assim, em termos de didática. Ó, esse produto de números negativos que deveria vir antes de comutatividade do produto, mais por conta que entra aqui. Mas deixa eu só... Aqui a gente tem essa liberdade, tá? E estudando também. Ó, o jogo de sinal aqui, é de multiplicação, tá? Esse jogo, a gente fala jogo de sinal, você está querendo dizer o jogo de multiplicação dos sinais. Então, como que é a multiplicação dos sinais? Multiplicar sinais iguais dá positivo. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Esse com que a gente fala é vezes, tá? Para ficar rápido. Você não vai falar mais vezes mais, é mais, menos vezes menos. Você fala menos com menos, mas lembra que esse com você está fazendo um produto. Então, uma coisa é produto, multiplicar, outra coisa é somar. Somar, subtrair. Então, gravando, memorizando esse jogo de sinais aqui, aí a gente volta aqui no 25. Então, o que a gente faz? Ó, qual que é a regra que eu faço? Que eu resolvo? Eu resolvo assim, ó. Eu vou, assim, claro que eu vou fazer aqui bem passo a passo, mas no dia a dia você não vai ficar fazendo isso sempre, tá? Eu estou fazendo assim os primeiros para eu explicar que você está fazendo um menos vezes um mais vezes o 4 vezes o 5. Eu estou fazendo assim, essa parte da direita aqui, da esquerda, tá? Aí, menos vezes mais, que é multiplicação de sinais contrários, dá menos. 4 vezes 5 dá 20. Aqui, mesma coisa, do lado direito. Mas, então, o que eu fiz? Eu peguei primeiro, falei, primeiro eu vou multiplicar os sinais. Depois, eu vou multiplicar os números. Então, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, menos 20 é igual a menos 20. Então, o produto comuta. Então, vale a comutatividade do produto. Alguém quer perguntar alguma coisa que apareceu, algum outro jeito de explicar? Tudo muito bem-vindos os comentários de vocês. São muito bem-vindos. O outro exemplo então, aqui, mesma coisa. Então, fica menos vezes menos vezes 1 vezes 2. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 2 dá 2. Mais 2 a gente escreve como 2 só. E aqui do lado direito a mesma coisa, tá? Então, significa que os números reais comutam. Eu vou mais 10 minutos para a gente encerrar, não ficar cansativo, e o que precisar a gente retoma na aula que vem. E nós estamos... aqui tem... não, tem poucas propriedades novas, agora é mais a questão de exercitar, né? Mas vamos continuando, né? Porque aí, para poder também responder as perguntas de vocês... Isso, na multiplicação com sinais diferentes, multiplique os resultados negativos. É sempre assim. Então, é aquilo que eu falei aqui, ó. Assim, no dia a dia, você não vai
fazer isso tudo. Eu estou fazendo aqui só para mostrar. Mas aí você já vai fazer de cabeça, que se tem menos, mais, dá menos. Então você já vai fazer de cabeça. Entendeu? Por exemplo, aqui você pode fazer de cabeça. Menos, menos, dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Né? Já sai direto. Desse jeito mesmo. Tranquilo de entrar agora, porque na multiplicação ficou com sinal negativo se o 5... Isso, é porque aqui, então, é porque lá atrás, ó, a gente tá gravando o vídeo, a gente está gravando esse vídeo aqui, então, aqui, ó, subtração é uma coisa, né? O mais 5 com menos 4 dá 1. Lá é multiplicação, que vai usar essa tabela de multiplicação. Mais vezes mais, menos vezes menos dá mais. Sinais opostos, mais vezes menos, é igual a menos vezes mais, que dá menos. Então, por isso que deu negativo, porque você multiplicou sinais contrários. Não importa o número que está aqui, tá? Por isso que eu estou falando assim, ó, é muito boa essa dúvida. É o seguinte, ó, por isso que eu falo assim, eu separo, porque não importa o número que está. Você vai multiplicar os sinais primeiro. Por que você vai multiplicar os sinais primeiro? Porque o sinal está à esquerda. Então, quem está à esquerda vem primeiro, porque a nossa leitura é da esquerda para a direita, né? Então, por isso que você multiplica. Aí você esquece, não precisa nem olhar para os números, olha só para os sinais. Menos vezes mais, dá menos. Aí você vai fazer a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. Amanda? É porque, tipo, né, igual a dúvida dela aí, na soma, repete o sinal do maior, né? Que é, tipo, a dúvida dela, o porquê do 5. E na multiplicação, multiplica os sinais. Então, tipo assim, um jeito também bem fácil é sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Que aí fica também bem mais rápido de saber o jogo do sinal, né? Perfeito, excelente. Ó, isso que a Amanda falou duas coisas importantíssimas. Ó, essa segunda coisa, sinais iguais positivos, sinais opostos negativos. Isso aqui memoriza desse jeito, dessa forma, e ela chamou a atenção para uma coisa muito importante, que tomar cuidado, aquela regrinha é para soma e subtração, aquela regrinha anterior, que a Amanda comentou, que eu até escrevi, né? Conserva o sinal do maior, aquela coisa, é para soma e subtração. Essa regra é para multiplicação. Então, é muito fácil, é muito comum mesmo os alunos perguntarem por causa disso, confundir o soma com multiplicação. Tá? Aqui, por exemplo, ó, então vamos usar essa regra. Você tem 2 sinais negativos. Você vai somar, que vai dar 3, e manter o sinal mesmo sinal, você vai somar e manter o sinal. Então, manteve o sinal, deu menos, somou 2 mais 1. Deixa eu escrever para esse aqui, ó. Espera aí. Porque a questão assim, ó, é mesmo sinal, tá? Como é mesmo sinal, então isso reflete nesse sinal aqui. E aqui, esse número, sem contar o sinal, você faz 1 mais 2, que é 3, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, se recebeu... Tá, não sei se alguém ali levantou e abaixou a mão, mas pode falar se quiser. Ó, aqui a gente fez... Eu pensei assim, eu coloquei o 2 primeiro e subtraí 1, dá 1. O 2 menos 1. Agora, se você quiser pensar já direto, fazer a subtração e manter o sinal do maior... Eu acho mais rápido, para este caso, usar essa parte de você comutar a soma. Porque, assim, isso para mim, muito pessoal, pode ser gente que já está acostumada e vai preferir a outra regra para esse caso, porque aqui é só manter o positivo e subtrair. E às vezes pode ser ter uma quantidade maior de informação para guardar. Mas é uma coisa tão, assim, de cabeça que você vai fazendo, que às vezes você nem sabe que é que está usando, você sabe que está fazendo certo, né? Então, que nem aqui eu já prefiro a regra também, né? Já fica mais fácil, você mantém... Vou até escrever aqui, ó. Porque aqui você mantém o sinal
do maior, né? Quem que é maior nesse caso? É o 2, porque 2 é maior que 1. O maior que você fala é o valor módulo dele, sem o sinal. 2 é maior que 1. E aqui você tá fazendo um 2 menos 1, que dá 1. E esse 1 é o que vem para cá, né? Assim. O importante também, professor, de conseguir diferenciar rápido essa questão dos sinais, porque, tipo, no exercício que o senhor passou, é bem simples o exercício, porém, na hora de substituir as letras pelo número, se a gente não ficar atento aos sinais, é bem fácil de errar, por mais que seja 2 vezes 5, todo mundo sabe que é 10, mas se você errar o sinal, você erra o resultado. Então, é uma coisa simples, mas muito importante na matemática, né? Fantástico isso que você falou, interessante o seu depoimento, porque eu realmente, você vê que eu não variei muito, fiquei com 2, 3 e 4 só, fui alterando só os sinais. Por quê? Porque o propósito é saber fazer jogo de sinal, entendeu? Não é aqui, né, para esse tipo de exercício, para essa habilidade, é como se a gente estivesse aprendendo a dirigir e focasse assim, não, quero focar só no acelerar a embreagem, né? E aí ficaria fazendo vários exercícios só para aquele fim, né? E depois, em outra ocasião, faz uma outra habilidade, depois junta as habilidades, né? Então aqui é isso mesmo, é a habilidade dos sinais. Então eu mantive 2, 3, 4 e fiquei alternando os sinais, que é realmente é fácil errar se não prestar muita atenção na hora de substituir os valores A e B. Aqui foi uma forma de generalizar, ó, que menos A mais B. Então, por exemplo, o menos A veio aqui para o final, né? Mas assim, esse A e B é genérico, tá? É engraçado porque não significa. O menos A. Vamos ver quem está atenta. Menos A é positivo ou negativo? É uma pegadinha, mas eu aviso que é uma pegadinha. Assim, se for levar em consideração aqui o menos 1 mais 2, ele vai ser positivo. Não, mas o menos A é geral, entendeu? Porque... então ele vai ser negativo, porque o menos A é o menos 1, né? Não, o menos A, porque veja bem, aqui... Não, porque veja bem, Não, tudo bem, da forma como eu escrevi... Eu acho que está dando essa interpretação que você falou, né? A forma como... É porque assim, o minimalismo ele tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se empolga para menos e pode gerar confusão, né? Mas eu deveria talvez adicionar um item, mas assim, à medida que você colocou o A e B, esquece os exemplos anteriores. Agora, A pode ser qualquer número real e B pode ser qualquer número real, tá? Não, o item 30 não quer dizer que A é 1. Quer dizer, se você fizer A igual a 1 no 30, você obtém o 27, né? E fizer B igual a menos 2, então, assim, do 30 você pode obter o 27, mas não significa que necessariamente os valores de A são correspondentes aos exemplos 27, 28, 29. Tá, agora eu entendi. Então, no caso aí, ele vai ser negativo porque o sinal vem à esquerda. Então... Aí, só que cuidado, sabe por quê? Porque, veja bem, ó, menos A. Ó, vamos calcular menos A, vou até pôr em parênteses aqui, né, porque está meio no meio da sentença, quando para A igual a menos 3. Então, o que a gente faz? A gente está calculando menos A. Então, a gente coloca menos, que esse menos, estou só repetindo aqui, ó, esse menos é esse menos. Agora, eu vou colocar em parênteses quanto que vale o A, que o A vale menos 3. Então, aqui a gente tem menos vezes menos, que dá mais, e o 3. Então, 3 é maior que 0, positivo. Eu falei assim, eu perguntei,
e falei que era pegadinha, porque é pegadinha, né? No seguinte sentido. Quando você está falando menos A, não quer dizer que o menos A é negativo, porque vai depender do valor de A. Se um valor de A é negativo, e você tem menos ele, você vai ter positivo. Sim, Carlos. Tá me ouvindo, né? Sim. Depende da posição do A, né? Igual o senhor falou aí. Se o valor de A for um valor negativo, aí ele vai se tornar positivo. E se o A for numeral positivo, ele vai ser o valor de A vai ser negativo. Exatamente. Se o A é positivo, menos A é negativo. Se o A é negativo, menos A é positivo. Depende, a resposta depende. E aí, esse exemplo aqui, eu fiz só um caso, né? Produto com números negativos. Então, eu estou falando isso, primeiro multiplico os sinais, depois multiplico os números. Existem apenas 2 resultados do produto de sinais. Embora sejam 4 combinações, uma combinação, 2, 3, 4, mas são só 2 resultados, ou dá mais ou dá menos. Acho que foi a Amanda resumiu bem, vou vendo produto sempre aqui, produto. Sinais iguais dá positivo, sinais opostos negativo. Vamos usar a regra 32. A regra 32 é essa que eu falei, que eu já tinha feito anteriormente, mas aqui está no escrito, né? Que significa, primeiro multiplica os sinais, então você vai pegar o sinal desse carinha com o sinal desse carinha que está escondido, né? Na verdade, vai pegar esse menos 2 com esse mais que está escondidinho, coloca aqui o menos e o mais, e multiplica os números. Então, menos vezes mais dá menos, e 2 vezes 3 dá 6. Tem bastante coisa aqui, depois tem a distributiva, a associatividade do produto. Certo, então fica faltando... Bom, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, porque aí ficaria faltando, eu quero fazer isso com calma, né? Ficaria faltando 3 propriedades para a próxima aula: associatividade da soma, associatividade do produto e propriedade distributiva.